Já se perguntou o que acontece quando o amor é maior do que a vida, mas menor do que o destino? Quando dois corações, que parecem ter sido criados um para o outro, são, na verdade, peças em um jogo cujas regras foram escritas séculos antes de seu nascimento? Esta não é apenas a história de uma paixão proibida. É a anatomia de uma condenação. É um mergulho profundo na alma humana, quando confrontada com forças que ela não pode vencer, as correntes invisíveis da tradição, o peso esmagador da honra familiar e a mão implacável do tempo, que transforma o mais puro dos sentimentos em uma sentença de morte. Para entender essa tragédia, precisamos viajar no tempo e no espaço. Estamos no Portugal de meados do século XIX. Um mundo de casas senhoriais, onde o brasão de uma família valia mais que a vida de um filho. Um tempo em que as paredes não tinham apenas ouvidos. Elas eram a própria voz da sociedade, ditando cada passo, cada palavra, cada suspiro. Nos salões iluminados a velas, o que importava não era a verdade, mas a aparência. E nos jardins, o perfume das camélias se misturava ao cheiro de segredos enterrados, de futuros decididos em contratos e de corações silenciados pelo dever. Nessa sociedade, que funcionava como uma máquina precisa de convenções, a obediência era a maior das virtudes e o desejo individual, o mais perigoso dos pecados. Cada gesto fora do roteiro, cada olhar que durasse um segundo a mais, poderia manchar uma linhagem inteira, uma mancha que nem o tempo nem o sangue poderiam apagar. E foi exatamente neste mundo frio e calculado que nasceu a chama que nada, nem a razão, nem a lei, poderiam conter. A paixão avassaladora entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. Simão não era um homem comum, era um turbilhão. Um jovem de temperamento ardente, espírito indomável e uma alma feita de extremos. Vindo de uma família de prestígio, ele carregava dentro de si uma guerra civil permanente. De um lado, uma sede insaciável por liberdade. Do outro, a submissão às correntes do dever que seu nome lhe impunha. Ele não queria apenas viver. Ele ansiava por um amor tão absoluto, uma causa tão grandiosa, que justificasse a própria existência. Sua grande falha, e talvez sua maior qualidade, era essa: acreditar que a paixão era uma força da natureza, capaz de derrubar os muros de pedra e os séculos de tradições construídos pelos homens. Era um idealista trágico, um sonhador em um tempo em que a realidade tinha o hábito de esmagar sonhadores. Do outro lado do abismo social que os separava estava Teresa. Filha da família Albuquerque, os inimigos mortais dos Botelho, ela era, na superfície, o oposto da rebeldia de Simão. Delicada, contida, educada desde o berço para um único propósito: obedecer. Primeiro ao pai, depois ao marido. Mas por trás da máscara de submissão, seus olhos guardavam um brilho que traía sua alma. Uma alma tão ardente e faminta por vida quanto a de Simão, apenas aprisionada em uma gaiola dourada. O encontro deles não foi um simples acaso do destino. Foi uma colisão, como duas estrelas em rota de impacto, cujo brilho final só poderia ser visto no momento de sua mútua destruição. Foi uma tarde silenciosa, um olhar furtivo que se transformou em um pacto. Naquele instante eles não sabiam, mas suas vidas haviam deixado de pertencer a eles. Cada carta trocada às escondidas, cada encontro roubado sob o manto da noite, cada suspiro dado na solidão de seus quartos, se tornou parte de um juramento silencioso. Amariam um ao outro até o fim, mesmo que esse fim fosse a perdição. Mas um amor como este não poderia florescer em paz. Ele cresceu alimentado pelo próprio veneno que o cercava, as ameaças, as muralhas, a oposição feroz de suas famílias. O pai de Teresa, Tadeu de Albuquerque, um homem forjado na rigidez da honra, via naquele romance uma afronta imperdoável.
E para selar o destino de sua filha, ele a prometeu em casamento a seu primo, Baltazar Coutinho. Baltazar não era apenas um pretendente. Ele era a personificação da ordem social que Simão e Teresa ousaram desafiar. Orgulhoso, frio e cruel, ele via em Simão não um rival no amor, mas um inimigo que precisava ser aniquilado. A disputa por Teresa rapidamente se transformou em uma guerra de poder, de orgulho masculino, a batalha de uma casa contra a outra. Encurralado, Simão transformou sua paixão em um ato de guerra. Suas cartas tornaram-se planos de batalha, seus encontros, operações de resgate. Ele enfrentava os muros com a coragem desesperada daqueles que já não têm nada a perder, exceto a própria alma. Cada beijo roubado era uma vitória efêmera contra o destino. Cada separação forçada, uma ferida que, em vez de enfraquecê-lo, apenas alimentava a intensidade da chama. Nessa guerra silenciosa surge uma terceira alma, uma figura de sacrifício silencioso, Mariana. Uma jovem simples que amava Simão com uma devoção pura e sem esperança. Sabendo que seu amor jamais seria correspondido, ela se transforma em anjo da guarda, em ponte sobre o abismo. É ela quem arrisca a própria vida para levar as cartas entre Simão e Teresa, tornando-se a única testemunha da profundidade daquela paixão e, ao mesmo tempo, a guardiã de sua própria dor. Seu amor não correspondido adiciona uma camada ainda mais profunda de tragédia a essa história, a dor daquela que vive para servir a um amor que não é seu. Os ventos da tragédia, no entanto, sopravam cada vez mais fortes. Um confronto inevitável entre Simão e Baltazar explode em violência. A honra, que na época se lavava com sangue, cobra seu preço. Para defender seu amor e sua dignidade, Simão comete um crime. A lâmina que fere Baltazar é a mesma que sela seu destino. A liberdade lhe é roubada. O cárcere, com suas grades úmidas e suas paredes de pedra, torna-se seu novo mundo. E ali, na escuridão, ele descobre que, embora o amor possa sobreviver nas trevas, ele jamais sairá ileso. Foi no silêncio daquela cela que Simão fez o juramento que o definiria para sempre. Ele jamais abandonaria Teresa. Mesmo que o mundo o condenasse, mesmo que a morte fosse o preço. Era mais do que uma promessa. Era um voto de alma, a aceitação de seu próprio martírio. Teresa, agora prisioneira em um convento por ordem do pai, tornou-se sua religião, sua fé inabalável. O altar sobre o qual ele estava pronto para sacrificar tudo. O clímax desta saga não acontece em um abraço, mas na agonia da distância. Seus corpos, separados por muros de convento e grades de prisão, só podiam se tocar através das palavras. As cartas, entregues pela fiel Mariana, eram chamas de papel, brasas de esperança em um inverno de desespero. Nelas havia a ternura dos amantes, mas também o lamento dos condenados. Promessas de uma fuga que ambos sabiam ser impossível. Sonhos de um reencontro que a realidade tornava cada vez mais distante. Cada palavra era um grito contra o destino e, paradoxalmente, a confirmação de que não havia saída. O amor, que antes era sua fonte de vida, havia se tornado um veneno lento, uma doença da alma. A cada dia, a verdade se tornava mais clara. A paixão deles era também sua sentença. Então, veio a ruína final. A pressão implacável das famílias, a violência dos confrontos, o peso da lei, tudo convergiu para o golpe de misericórdia. Teresa, de corpo frágil e espírito exaurido, adoeceu. A angústia, a saudade e a impossibilidade de escolha consumiram sua vida, como uma vela que queima rápido demais. Seu corpo cedeu antes que sua alma pudesse desistir. Simão, julgado e condenado, foi sentenciado ao desterro, ao exílio nas longínquas terras da Índia. Acorrentado, foi arrastado para o navio que o levaria para longe de sua pátria, de sua história, de seu amor.
O vasto e indiferente oceano se ergueu como o último e intransponível muro entre ele e Teresa. A bordo daquela nau, ao som do ranger da madeira e do chicote do vento, seu coração ainda batia, mas por um mundo que já não existia. Foi ali, no balanço cruel das ondas, que Simão finalmente compreendeu a verdade de sua existência. O amor que ele escolhera não era feito para ser vivido na terra, entre os homens. Era um amor de outra dimensão, uma paixão que não se consuma em um leito conjugal, mas que só encontra sua plenitude e repouso na morte. Ele enxergou, com uma clareza terrível, que todo o seu destino já estava escrito naquele primeiro olhar trocado com Teresa. Nada do que ele fizesse poderia mudar o final da história. Era, desde o princípio, um amor de perdição. A morte chegou, não como uma inimiga, mas como a única libertação possível. Em Portugal, Teresa partiu primeiro, como uma flor colhida antes do tempo. A notícia de sua morte cruza o oceano e encontra Simão já debilitado pela febre e pela dor. Ao saber que sua amada se foi, sua alma finalmente se entrega. Ele morre ali, no convés daquele navio, um mártir de seu próprio coração. E em um último ato de devoção, Mariana, que o acompanhara até o fim, abraça-se ao seu corpo e lança-se ao mar, unindo-se na morte ao homem a quem dedicou a vida em silêncio. E assim termina a lenda de Simão, Teresa e Mariana. Não com a vitória do amor sobre o mundo, mas com o brilho sombrio e eterno daquilo que o mundo não pôde destruir. A pureza de um sentimento absoluto. As famílias venceram. A sociedade triunfou. As correntes da honra esmagaram. Mas, no tribunal da eternidade, a história deles permanece intocada. Pois o mundo pode proibir abraços, pode erguer muros, pode decretar sentenças, mas há uma coisa que ele jamais poderá fazer: apagar a memória de corações que ousaram amar até as últimas consequências. Esse é o fio de esperança que essa tragédia nos deixa. Que ao lembrarmos dessa história, sejamos lembrados de que o amor, mesmo quando perdido, nunca, jamais é em vão. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com quem ama grandes narrativas e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que merecem ser contadas. Até a próxima! E lembre-se, amou, perdeu-se e morreu amando.